ministérios cristãos ao redor do mundo se reuniram para criar o Currículo Internacional. Estes ensinamentos foram criados para ajudar as igrejas em muitas nações, capacitando os cristãos para entender a sua fé e se tornarem servos de Jesus Cristo. Este curso é intitulado Conexão Cristo. Esta é a sessão de número 7, ensinada pelo Dr. T.L. Osborne. I think the greatest revelation in the New Testament is the Christ connection. Eu acho que a maior revelação do Novo Testamento é a conexão Cristo. Unless we grasp that idea, A menos que a gente pegue essa ideia, we haven't understood redemption. nós não vamos entender a redenção. We haven't understood what the gospel Nós comprises. não vamos ter entendido o que é que o Evangelho abrange. Let me tell you preachers something. Deixa eu dizer a vocês pregadores alguma coisa. You believers, Vocês que são cristãos, you that are interested in helping your world. você que está interessado em ajudar o seu mundo. The thing that Jesus told us to teach and preach in all the world is gospel. A coisa que Jesus mandou a gente ensinar e pregar no mundo inteiro foi o Evangelho. Let me help you remember what gospel is. E deixa eu te ajudar a lembrar o que é o Evangelho. In my opinion, we haven't preached gospel unless we include 4 points. E na minha opinião, nós não pregamos o Evangelho a menos que a gente inclua 4 pontos. Number 1, Número 1, God's creation. a criação de Deus. Number 2, Número 2, Satan's deception. a decepção de Satanás. Number 3, Número 3, Christ's substitution. a substituição de Cristo. And number 4, E número 4, our restoration. a nossa restauração. Preach that. Pregue isso. Teach that. Ensine isto. Some people think preaching the gospel is getting out on a street corner and spitting and sputtering and yelling your head off. Algumas pessoas acham que pregar o Evangelho é chegar em uma esquina, ficar gritando e pregando. No, we need to get on the street corners, all right. É certo que a gente precisa pregar nas esquinas. But what the world needs, Mas aquilo que o mundo precisa, listen hard, listen strong. escute com atenção. What the world O needs mundo precisa is to know where we came from, é saber de onde que nós viemos, what caused the problem, o que foi que nos causou este problema, who fixed it, quem consertou o problema and how we can be today in God. e como que nós podemos ser hoje com Deus. The religions of the world, As religiões do mundo they have different ideas about where we came from. têm diferentes ideias de onde que nós viemos. New Guinea, Papua New Guinea, they talk about us coming from alligators. Em Papua Nova Guiné, eles dizem que nós viemos dos jacarés. The non-Christian religions of the world all have stories about where we came E from. as religiões não cristãs do mundo inteiro, cada uma tem uma versão de onde que nós viemos. The most dignifying truth in the Bible E a verdade mais digna da Bíblia is the fact that we are the creation of God Almighty who created the universe. é o fato que nós somos criaturas do Deus Todo-Poderoso que criou todo o universo. That gives us dignity. Isto nos dá dignidade. The world needs to know that. E o mundo precisa saber disso. And then they need to know what God is like, E eles precisam saber como que Deus é, that He's good, que Ele é bom, and to know that we are His creation. e saber que nós somos criação de Deus. That motivates them to be like Him. E isso motiva as pessoas para querer ser como Deus. Then the second thing they need to E a know, segunda coisa que as pessoas precisam saber, who caused the problem. quem nos causou problemas. Listen, everybody in the world, from cultured Europe to the most pagan village, Todo mundo, desde as pessoas civilizadas da Europa até as vilas mais pagãs. they all ask the question, if there's a God, why does God send these plagues to people and make them sick, and these storms and destroy people? Todas as pessoas se perguntam se existe um Deus, por que Ele envia pragas no mundo? Existem pessoas doentes e existem tempestades que destroem as pessoas. Listen, preachers Escutem, pregadores and e Christians, cristãos.
The second point of the gospel is Satan's deception. E a razão da segunda parte da pregação do evangelho é a decepção de Satanás. And this is the reason. E esta é a razão. Because the world is blaming God for everything bad that happens. Porque o mundo está culpando Deus por toda coisa ruim que acontece. And Satan is the liar. E Satanás é o mentiroso. So we've got to tell Então him a gente that. precisa contar isso para as pessoas. Satan is the one who came and spoiled God's creation. Satanás é aquele que veio e bagunçou a criação de Deus. And then we have to give the good news E então temos que pregar as boas novas. that God loved us so much Que Deus nos ama tanto. that he gave his son to ransom us Que Ele deu o seu Filho para nos redimir. out of the slavery of Satan. Para nos tirar da escravidão de Satanás. He paid for our wrong, E Ele pagou pelos nossos erros. delivered us from the kingdom of darkness E nos libertou do reino das trevas. and sickness E doenças. and E disease enfermidades. and hate Do ódio. and lust Da carnalidade. and murder Do assassinato. and every evil, E todo tipo de mal. and lifted us with Jesus, E Ele nos ergueu com Jesus. where we can share his nature E nós podemos compartilhar a natureza dele. and be restored to God E ser restaurados por Deus through the sacrifice of Jesus através do sacrifício de Jesus. so perfectly Tão perfeito. that it is as though we had never committed a sin. Que parece que nós nunca cometemos pecado. So then we can be like Jesus. Para que nós pudéssemos ser como Jesus. That is gospel. Isto é o Evangelho. Where we came from, De onde que nós viemos? who caused the problem, Quem causou problemas? who fixed us, Quem nos consertou? and how we can be today. E como que podemos ser hoje? Preachers, I beg you, major on that message. Pregadores, eu imploro a vocês, preguem esta mensagem. There's 10,000 different ways to proclaim that. Existem 10.000 maneiras diferentes de proclamar isso. But that is the prime message that we are to give the world today. Mas esta é a mensagem primordial que devemos entregar para o mundo de hoje. Hallelujah. Aleluia. Read your Bible afresh with those 4 ideas in mind. Leia a sua Bíblia mais uma vez com estas ideias em sua mente. Now this is the 7th session of this Christ Connection seminar. E esta é a nossa 7ª aula sobre o nosso seminário Conexão Cristo. Let me just give you a quick review. Deixa eu te dar uma revisão bem rápida. These lessons are all in the first 4 verses of the book of Acts. E todas essas aulas foram tiradas dos 4 primeiros versículos do livro de Atos. Here's the New Testament. Aqui está o Novo Testamento. Here are the Gospels of Jesus. Aqui está os Evangelhos de Jesus. Here is what the Bible calls the Acts of the E Apostles. aqui está o que a Bíblia chama de Atos dos Apóstolos. So I say here is our gospel. Eu digo que aqui está o nosso Evangelho. Here's where we began. É aqui que nós começamos. If you look at the end of the book of Acts, E se você observar o final do livro de Atos, there's no finale. não tem um final, There's no ending. não tem fim, Just a period. apenas um ponto. All the other letters that all the other books in the New Testament, E todos os outros livros do Novo Testamento, they finish up with a finale eles terminam com a finalização and an amen. e com um amém. But there's no amen at the end of Acts. Mas não tem um amém no final do livro de Atos. Because the Acts, it's not the Acts of the Apostles. Porque estes atos não são os atos dos apóstolos. That was a title that translators put. Este foi um título que o tradutor escolheu. But in reality, it's the Acts of the followers of Jesus. Mas na verdade este livro são os atos dos seguidores de Jesus. That has not ended. E isto não tem fim. We are part of it. Porque nós fazemos parte disso. You are part of the Acts of the followers of E você Jesus. faz parte dos atos dos seguidores de Jesus. You and me are continuing what Jesus began. Você e eu estamos continuando aquilo que Jesus começou. And so, where Christ's gospel and our gospel join, E aqui é onde o evangelho de Cristo e o nosso evangelho se juntam. the first 4 verses
connect the two. E os 4 primeiros versículos conectam os 2 evangelhos. And in those 4 verses E nestes 4 versículos are 7 of the greatest truths that I know. existem 7 maiores verdades que eu já conheci. They are the principles that have guided me for 55 years all over the São world. os princípios que têm me guiado durante 55 anos de ministério pelo mundo inteiro. Learn them, Aprenda isso. embrace them. Abrace isto. And so we've talked first. Então nós ensinamos primeiro. Those verses say what Jesus began to do and say. E estes versículos dizem aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lesson number 1, Lição número 1. Jesus, our model. Jesus é o nosso modelo. Lesson number 2, Lição número 2. until the day he was taken up, Até o dia que ele foi para os céus, we look at him in his life and we're inspired. nós olhamos para a vida dele e nós somos inspirados. Jesus, our inspiration. Jesus, nossa inspiração. Hey, the world don't want a dull preacher. O mundo não quer um pregador sem graça. The world wants happy O preachers. mundo quer pregadores felizes. You can't preach good news mad. Você não pode pregar as boas novas com tristeza. You can only preach good news glad. Você só pode pregar as boas novas com satisfação. Preachers, smile when you preach. Pregadores, sorriam quando você prega. Show your teeth when you preach. Mostre os seus dentes quando você prega. If you can't smile, buy you a mirror and practice. Se você não consegue sorrir, compre um espelho e comece a praticar. You're beautiful when you smile. Você é mais belo quando você sorri. Don't frown at people and scare people. Não fique na frente das pessoas assustando elas. Don't finger them and judge them. Não aponte os dedos para as pessoas para julgá-las. Listen to me. Me escutem. The world has got problems of its own. O mundo em si mesmo já está cheio de problemas. They don't want to come to you and get more problems. Eles não querem vir você ouvir falar para eles de mais problemas. Come on, be a messenger of good news. Vamos lá, seja um pregador de boas notícias. They're already O afraid, povo já está assustado, insecure, inseguros, despairing. em desespero. Don't make them more Não afraid. faça com que eles fiquem mais assustados. Don't threaten them with hell. Não ameace eles com o inferno. No. Não. Save them. Salve essas pessoas. Love them. Ame essas pessoas. Lift them. Ponha elas para cima. Say, I will. Diga assim, eu vou fazer isso. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Jesus, our inspiration. Jesus é nossa inspiração. If we're not inspired, the world won't listen to us. E se a gente não estiver inspirado, o mundo não vai nos escutar. Everywhere I go, in all the world, the crowds follow me. Em qualquer lugar que eu vou do mundo, a multidão me segue. I'm a happy preacher. Porque eu sou um pregador feliz. I say things that no religion in the world can say. Porque eu falo coisas que nenhuma religião do mundo pode dizer. Many times preachers have said, Osborne, what makes you tick? I don't know what. Muitas vezes pregadores dizem, Osborne, o que é que faz de você tão confiante? Yeah. How is it that you're always so happy? Por que é que você está sempre feliz? I say because, and how is it that your meetings are all E so por que great? que as suas reuniões são sempre algo maravilhoso? And the great multitudes come. E sempre vem grandes multidões. I say it's Eu simple. digo, é simples. I'm happy. Eu sou feliz. And I tell them good E eu só things. prego boas coisas. I have good news. Eu tenho boas notícias. I don't have any bad news. I'm trumping on you. I don't have any bad Eu não news. trago notícias ruins. I have good Eu news. só tenho boas And notícias. the world that's hurting is hungry for good news. E o mundo que está ferido está faminto por boas notícias. Inspiration. Inspiração. Lesson number 2. Lição número 3. Lesson number 3. Lição 3. He gave commandment. Ele nos deu mandamentos. We E respond. nós precisamos responder. When a command is given, Quando a ordem é dada, you got to say yes or no. você tem que dizer sim ou não. We've said yes. E nós dizemos sim. We're loyal to his will. Nós somos leais à sua vontade. The fourth lesson, E a quarta lição, he spoke to the ones that he sent. ele falou para aqueles que ele enviou.
He sent them. E ele enviou eles. He called them E apostles. chamou eles de That apóstolos. means they're sent. Significa enviados. That's action. Isto é ação. We got to act. Nós precisamos agir. It's not enough to worship. Não basta só adorar. We've got to act. Nós precisamos agir. The fifth lesson. E a quinta aula. He showed himself alive by many infallible proofs. Ele se mostrou vivo para muitas provas infalíveis. Our credibility. É a nossa credibilidade. When we go in his name, Quando a gente vai no nome de Jesus, when we step out into action, quando a gente dá um passo em ação, we are only credible when God confirms us with miracles. nós só temos crédito quando Deus confirma com milagres. Because Jesus is risen from the E dead, porque Jesus foi ressurreto dentre os mortos, he offers tangible proof of our witness. ele oferece provas tangíveis para o nosso testemunho. And the sixth lesson. E a nossa sexta aula. Yes, if we're credible, Sim, se nós temos crédito, that's wonderful. isto é maravilhoso. But sometimes we're going to meet some tough devils and tough situations. Mas algumas vezes nós vamos ter que encarar demônios que são duros em situações difíceis. For that, we need to know that we are legal. E para isso precisamos saber que nós somos legais. And so the sixth lesson was on our legality. Então a nossa sexta aula, nós falamos da nossa legalidade. And we based that on the E nós scripture baseamos isto na Escritura, that he came back and appeared to them for 40 days talking about the kingdom of God. que ele voltou para os seus discípulos por 40 dias e ensinou acerca das coisas do reino de Deus. Now, before we go to lesson number 7, E antes da gente iniciar a lição número 7, let me say something about this legality. deixa eu te dizer algo sobre esta legalidade. Very, very important. Muito, muito importante. Know yourself in the scriptures. Conheça você mesmo na Escritura. If you don't know yourself in the scriptures, Se você não conhece você mesmo nas Escrituras, the devil will beat you. o diabo vai bater em você. But if you can pick up your Bible Mas se você puder pegar a sua Bíblia and say, devil, come here. e dizer, diabo, vem aqui. He's accusing Ele you. vai estar acusando você, He's ele tormenting vai estar you, atormentando você, frightening you, te assustando, demeaning you. diminuindo você. If you know your legal position in Christ, Mas se você conhece a sua posição legal em Cristo, you know who you are in Christ. você sabe quem você é em Cristo, Say, come here, devil. diga, diabo, vem aqui. I want to show you Eu quero something. te mostrar uma coisa. Come on. Vem aqui. I mean, many times I tell the devil, I want you to go with me tonight. I want you to see. E muitas vezes eu digo para o diabo, eu quero que você venha hoje à noite e veja o que Deus vai fazer. Because you're a liar. Porque você é um mentiroso. You're defeated. Você é derrotado. Come on. Stay close to me. Vem, fica aqui perto de mim. Yeah. Sim, I want him to stay close. eu quero que ele fique bem perto. Poor devil. Pobre do diabo. Come here, devil. I want to show you. Vem, diabo, eu vou te mostrar. This is me. Isto sou eu. See there? Você vê isso? That's me. Aquilo sou eu. Listen. Never forget this verse of scripture. Nunca esqueça estes versículos da Escritura. Luke 24, Lucas 24 verse 27. e o versículo 27. Never forget it. Nunca esqueça. There are others, but never forget this one. Existem outros, mas nunca esqueça este versículo. Jesus has risen from the dead. Jesus ressuscitou dentre os mortos. His disciples had been discouraged, E os seus discípulos estavam desencorajados. and they ran off in different directions, E cada um correu em uma direção diferente. and were heartsick because their hero had been E eles crucified. estavam tristes porque o herói deles havia sido crucificado. And two of them were going down to E Emmaus. dois deles estavam caminhando para Emaús. Jesus came and walked with them. E Jesus veio e andou com eles. The resurrected Christ walked with them, and they didn't recognize him. O Cristo ressurreto andou no meio deles e eles não o reconheceram. All of us preachers have preached on that. E todos nós pregadores já pregamos sobre isso. Jesus alive with us, and we're whining and worrying about our problems. Jesus está vivo no nosso meio e a gente está se preocupando com nossos problemas.
Jesus finally rebuked them E mildly. finalmente Jesus repreendeu a eles suavemente. He said, you've been very slow to understand what the scriptures say. E ele disse, vocês demoram para entender o que a Escritura diz. Now listen to verse 27. Agora escute o versículo 27. Here's what the record says that Jesus did. É aqui que está escrito o que Jesus fez. Check it up in your Bible. E veja aí na sua Bíblia. Beginning at Moses Começando em Moisés and all the prophets, e todos os profetas, he expounded to them in all the scriptures explicou-lhes para ele o que dele se achava em todas as Escrituras, the things concerning himself. as coisas concernentes a ele mesmo. Do you need me to read that again? Você quer que eu leia isso novamente? Is that in your Bible? Isto está na sua Bíblia. In all the scriptures, Em toda a Escritura, he expounded to them the things that concerned him. ele explicou para os discípulos as coisas concernentes a ele. He knew himself in the scriptures. Ele conhecia a si mesmo nas Escrituras. I can make fun of the devil E eu posso zombar do diabo, because I know he's a farce. porque eu sei que ele é uma farsa. And my Jesus has defeated him. E o meu Jesus já derrotou ele. Hallelujah. Aleluia. And so I want him to hang around and listen to me preach. Então eu quero que ele escute as minhas pregações. Usually when I get there, he tries to leave. Normalmente, quando eu chego a algum lugar, ele tenta fugir. I don't blame him. I would if I was him. E eu não culpo ele, porque se fosse eu também fugiria. Are you hearing Vocês me? estão me escutando? Know yourself in the scriptures. Conheça você mesmo na Escritura. And women, can I say this to E you? mulheres, eu posso dizer isso para vocês? Know yourself in the Bible. Conheça a si mesma na Bíblia. Don't know what some pontificate says about you that limits you. Não creia naquilo que algum papa disse acerca de você que vai te limitar. I've been smiling and telling you women to put yellow on the verses that you think belong to the men. E eu digo sorrindo para vocês, mulheres, marque de amarelo os versículos que vocês acham que é só para homens. You know what I believe. Você sabe o que é que eu creio? All of the scriptures are for all of the Que believers. toda a Escritura é para todos os cristãos. But I think you know Mas eu that. acho que você sabe disso. You know what I mean. Você sabe o que é que eu quero dizer. But if you women are subject to some pontificate that tells you, no, you can't preach, you can't teach, you can't do these things. Mas se você se submete para algum líder que diz, não, mulher, você não pode pregar, não pode ensinar, Then you just well color that yellow. então você marca este versículo de amarelo. And then you'll always be reminded, no, that's not for E me. você sempre estará sendo lembrado, não, isso não é para mim. But how ridiculous that is. E isto é ridículo. I heard about a fellow on the train, Eu escutei de um companheiro no trem. and he was reading a little book. Ele estava lendo um pequeno livro. It was a big book, but it was thin, Era um livro grande, mas era fino. and it looked like a Bible. E parecia uma Bíblia. And the fellow traveler asked him, said, what is that? E um parceiro de viagem perguntou para ele, o que é isso? Oh, he says, that's a Bible, the Word of God. Ele respondeu, isto é a Bíblia, a palavra de Deus. He said, really? E o outro disse, sério? Let me see it. Deixa eu dar uma olhada. Why is it so small, so thin? E por que é tão pequeno e fino? Oh, he said, we have a very, very wise preacher, pastor. É porque nós temos um pastor que é muito sábio. And every time he tells us something's not for us, I just cut that out. E cada vez que ele diz que aquilo na Bíblia não é para nós, eu arranco a página. And this is all I've got left. E só sobrou isso aqui. See? So you women, be honest with yourself. Então, mulheres, sejam honestas consigo mesmo. If you believe some preacher that tells you that you can't do things for God, Se você acreditar em pregadores que diz que você não pode fazer coisas para Deus, you may be surprised how much of your Bible you color yellow. você vai se surpreender o quanto que você vai colorir a sua Bíblia de amarelo. But you're deceiving yourself. Mas você vai estar enganando a si mesma. It's all for you. Tudo que está na Escritura é para você. There's nothing that's not for you. Não é nada na Escritura que não seja para você. There are no limits for a woman, E não há limites para uma mulher. no more than for a man. E não mais do que para um homem. But you knew I meant that all the time. Mas você sabe que eu Yeah. quis dizer isso Yeah. o tempo todo. You're smart. You can figure things Você é out. inteligente e pode entender isso. Yeah. Now listen to me. Agora me escute. After we know that we're legal, Depois que aprendemos que somos legais, now think about this.
Agora pense nisso. We've seen Jesus. Nós temos visto Jesus He's our model. como nosso modelo We're inspired by him. e nós somos inspirados por ele And we respond to e him. nós respondemos para ele. Hallelujah. Aleluias. And then we find, oh, I got to do something about Depois a it. gente descobre que precisamos fazer algo. Action. Ação. We go into action. Entramos em ação. And we find out we're not credible without miracles. E a gente descobre que não temos créditos sem milagres. And we grow in God. Então a gente cresce com Deus. We learn the E a gente scriptures. aprende as Escrituras. They become a part of us. E ela passa a ser parte de nós. And we witness. E a gente testemunha And God confirms us. e Deus nos confirma. And we're credible. E nós temos credibilidade. Other religions are not credible. Outras religiões não têm credibilidade. Hey, can I tell you Eu something? posso te dizer uma coisa? Christianity is the only, Cristianismo é o único... I don't want to call it religion. Eu não quero chamar isso religião. For this, let me say religion. I don't believe in religion. Neste caso eu vou dizer religião, mas eu não acredito em religião. Yeah, people call Christianity religion, so okay. As pessoas dizem que cristianismo é religião, então tudo bem. Christianity is the only religion Então cristianismo é a única religião in which the preacher stands up and reads the Holy Scriptures. onde o pregador se coloca de pé e lê as Sagradas Escrituras And then he prays to God e depois ele ora a Deus to confirm it by the miraculous, para confirmar as Escrituras pelo milagre. and signs and wonders and miracles confirm what the preacher said. E sinais, maravilhas e milagres confirmam tudo aquilo que o pregador disse. No Hindu guru ever did that in his life. Nenhum guru hindu jamais fez isso em toda a sua vida. No Buddhist priest ever did that in his Nenhum life. sacerdote budista jamais fez isso em toda a sua vida. No Muslim Haji ever did that in his Nenhum life. líder muçulmano jamais fez isso em toda a sua vida. There is no teacher of any non-Christian religion on earth E não há nenhum mestre de nenhuma religião não cristã em toda a terra that gets up and gives his lecture to his people que se coloca de pé e ensina as pessoas about his God or his gods. sobre o seu Deus ou seus deuses. And when he finishes his talk, E quando ele acaba de falar, he says, now I will pray to these gods, ele diz: agora eu vou orar para estes deuses. and these gods will come and do miracles to show that I'm right. E estes deuses vão mostrar milagres para mostrar que eu estou certo. No agent of any non-Christian religion ever even had the idea. Nenhum agente de qualquer tipo de religião jamais teve este tipo de ideia. Yet that is the fundamental of Christianity. Mas isto é o fundamento do nosso cristianismo. The Hebrews brought us that from the Old Testament days. E os hebreus nos ensinaram isso do tempo do Antigo Testamento. The prophet comes to town, Quando o profeta chega na cidade, speaks the word of God, ele fala a palavra de Deus, prays for a e ele miracle. ora por um milagre, The people bow and say, the Lord, He is God. e o povo se curva e diz: o Senhor é Deus. Jesus came from that E lineage Jesus veio desta linhagem. and stood up in the temple E ele se colocou de pé no templo, and said, the Spirit of the Lord is upon me. e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Hallelujah. Aleluia! And He preached throughout Galilee, E ele pregou através da Galileia, healing the sick and casting out devils. curando os enfermos e expulsando demônios. And Luke, who wrote Acts, said he was approved of God by many signs, by miracles, signs, and wonders. E Lucas, que escreveu o livro de Atos, diz que Jesus foi aprovado por Deus por milagres, sinais e maravilhas. And he said, when you go, E ele disse: quando vocês forem go do what I did, fazer aquilo que eu fiz, and I'll be with you. e eu estarei convosco. I'll never leave Eu you. nunca vou deixar vocês. And they went forth E eles foram and preached everywhere. e pregaram em todo lugar. The Lord working with them, E o Senhor trabalhou ao lado deles, confirming the word with signs following. confirmando a palavra com sinais e maravilhas. We are the only people in the world that can do that. Nós somos o único povo da terra que pode fazer isso. Oh, young preachers, Os jovens pregadores, you're the greatest people in the world. vocês são as maiores pessoas do mundo.
I'm an old man now. Eu já estou ficando velho agora. One of these years I'll go to heaven and you won't hear me anymore. Qualquer hora dessas, eu estou indo para o céu e vocês não vão mais me ouvir. But when I go to Mas heaven, quando eu partir para o céu, I'm going to look back down here and wave at you. eu vou olhar aqui para baixo e vou acenar para você. I'm going to say, I'm leaving a suffering world in good hands. Eu estou deixando o mundo sofredor em boas mãos. Hallelujah. Aleluia. Because you're full of the Holy Ghost. Porque você está cheio do Espírito Santo. You've received the E experience. você recebeu a experiência. And you're ready to go put it into practice. E você está pronto para ir colocar isto em prática. And that brings me to this 7th point. E isto me traz até o meu 7º ponto. He told in verse 4 Ele nos disse no versículo of the 4 book of Acts, do livro de Atos. he said, don't depart from Jerusalem, Ele disse, não saiam de Jerusalém, but wait for the promise of the Father. mas esperem pela promessa do Pai. The question that I pose to you tonight, E a pergunta que eu faço a vocês hoje à noite, how big can possible be in you? de que tamanho o possível pode ser em você? I want to give you a witness. Eu quero te dar um testemunho. It's my gospel. É o meu evangelho. We were married at 17 and 18. Nós nos casamos aos 17 ou 18 anos. We were good young evangelists. E nós éramos bons jovens evangelistas. Big churches invited us. Grandes igrejas nos convidavam. We were musicians and singers. Nós éramos músicos e cantores. And evidently I was people liked the way I preached. E é evidente, as pessoas gostavam da maneira que eu pregava. We were traditional Pentecostals. Nós éramos pentecostais tradicionais. We did everything that the Pentecostal churches had taught us to do. E nós fazemos tudo que a igreja pentecostal nos ensinou a fazer. We spoke in tongues. A gente orava em línguas. We A interpreted. gente interpretava. We prophesied. Profetizava. We discerned. Discernia. We did it all. Fazia tudo isso. We were good at it. Nós éramos bons nisso. And then we went to India. E depois nós fomos para a Índia. We had a burden for the unreached people of the world. Nós tínhamos um fardo pelas pessoas não alcançadas do mundo. Could I say we were ritualistic Pentecostals? E eu disse que nós éramos pentecostais ritualistas. We did what you're supposed to do in Pentecostal churches. E a gente fazia aquilo que deveria ser feito em igrejas pentecostais. We prayed for the sick A gente orava pelos doentes every Friday night. toda sexta-feira à noite. Now don't ask me why we didn't do it on Thursday night. Não me pergunte por que eu não fazia quinta-feira à noite. We did it on Friday A night. gente fazia toda sexta-feira à noite. We did everything that we've been taught to do. A gente fazia tudo aquilo que nos ensinaram a fazer. Not much happened. E não muita coisa acontecia. I don't know if I suppose God was good and healed a few of them. E eu sei que Deus, pela sua misericórdia, curou alguns deles. You know, God will work with us with all the truth that we have. E Deus trabalha através de nós com toda a verdade que nós temos. But then we became pastors of a young church, Depois nos tornamos pastores de uma igreja de jovens. and we had a missionary from India, E a gente tinha um missionário da Índia. and that made us want to go to E India. aquilo fez com que a gente quisesse ir para a Índia. We were members of the Pentecostal Church of God of America. Nós éramos membros da Igreja Pentecostal de Deus da América. I owe a lot to that organization. E eu devo muito a esta organização. They were good to me. Eles foram muito bons para comigo. They believed in us. Eles acreditaram em nós. They were precious to Eles foram us. preciosos para nós. They believed in young preachers. Eles acreditavam em jovens pregadores. And they sent us to India E eles nos enviaram para a Índia as missionaries. como missionários. We were not prepared for the ancient religions of India. E nós não fomos preparados para a religião antiga da Índia. I was from Oklahoma, Eu era de Oklahoma, a farmer in Oklahoma. um fazendeiro em Oklahoma. Now, I wasn't very international. E eu não era muito internacional. You know, I knew a white mule and cuckleburs Eu conhecia uma mula branca e os seus cestos. and weeds E o capim. and hard work. E um trabalho duro. I didn't know anything about the world, Eu não conhecia nada acerca do mundo. but I wanted to win souls. Mas eu queria ganhar almas. So we went.
Então nós fomos. The Indian people were precious to E o us. povo indiano foi precioso para conosco. I'll never forget how beautiful they were Eu to nunca vou us. esquecer o quanto que eles foram maravilhosos conosco. I think, looking back, they must have been impressed with this young couple, with their little boy. E eu acho que quando eles viram, eles ficaram impressionados com aquele jovem casal com um pequeno garoto. They talked to us. E eles falaram conosco. We visited by the hours. E a gente visitava eles nos horários. Indians love to talk. Os indianos gostam de falar. And they were very kind. E eles eram muito amáveis. And the people of India seek God all the time. E o povo da Índia busca Deus o tempo inteiro. It's the nation of God seekers. É uma nação de buscadores de Deus. They don't call him God. Eles não chamam ele de Deus. The omnipotent one, O onipotente, the cosmic one, o cósmico, whoever he is, wherever he o que is. quer que seja, onde quer que esteja. Anything that can give them any contact, they want it. Tudo aquilo que eles podem ter contato, eles querem. They were sincere in saying to me, Eles eram sinceros quando diziam para mim: show us about this Jesus that you're talking about. mostre-nos acerca desse Jesus que você está falando. Prove it to us. Prove para nós. We want to Nós know. queremos conhecer. I said, well, I sure will. Eu disse: claro que eu vou mostrar. And I got my Bible. E eu peguei a minha Bíblia. And they said, what are you doing? Eles perguntaram: o que você está I fazendo? said, just a minute, I'll show you. E eu disse: espere um momento, eu vou te mostrar. What is that? E ele disse: o que é isso? I said, that's a Bible, the Word of God. Eu disse: isto é a Bíblia, a palavra de Deus. No, they said, that's not the Word of God. Eles disseram: não, isto não é a palavra de Deus. They had a book. Eles tinham um livro. It was black. E era preto. It had gold print on it. E era impresso com ouro. They said, this is the Word of God. E eles disseram: é isto que é a palavra de Deus. Hindus had their Vedas. Porque os hindus têm o livro deles. Muslims had their Quran. E os muçulmanos têm o seu Alcorão. I said, what's that? E eu disse: o que é isso? Word of God from the mouth of his holy prophet Muhammad. E eles responderam: é a palavra de Deus do profeta Santo Maomé. Quran. Eu disse: Alcorão? I never heard of a Quran in Oklahoma. Eu nunca ouvi falar de Alcorão lá em Oklahoma. Muhammad. Maomé? I never heard of Muhammad. Eu nunca ouvi falar de Maomé. You know, I went out there to convert all them heathen. E eu fui lá para converter todos esses pagãos. I wasn't prepared. Eu não estava preparado. I'm sorry, I wasn't prepared. Eu sinto muito, mas eu não estava preparado. I was great in America. Eu era bom na América. Are you thinking? Você está entendendo? But all that I was accustomed to practicing made no mark in India. Mas tudo aquilo que eu estava acostumado a praticar não fez diferença na Índia. Didn't impress them. Não impressionou as pessoas. I wasn't credible. Eu não tinha credibilidade, There were no miracles. porque não haviam milagres. Without miracles, Christianity is just another dead religion. E sem milagres, o cristianismo é apenas outra religião morta. We were brokenhearted. E nós estávamos com o coração quebrado, We couldn't prove that Jesus was real. porque a gente não conseguia provar que Jesus era real. We came home. E a gente voltou para casa. The smartest thing we ever did. E foi a coisa mais certa que a gente fez. I've seen a lot of people out there that ought to come home. E eu tenho visto muitas pessoas como missionários que precisam voltar para casa. They're not doing God any good. Porque eles não estão fazendo nada de bom para Deus. They're discouraging themselves. Eles estão só se desencorajando. They ought to come home. Eles precisam voltar para casa. I came back where people already believed the Bible. Eu voltei para o lugar onde as pessoas já acreditavam na Bíblia. Brokenhearted. Com o coração quebrado. Oh, we were brokenhearted. E o nosso coração estava muito ferido. And when we came back, we became pastors of another church. E quando a gente voltou, a gente se tornou pastores de uma outra igreja. We wanted to see miracles. E nós queríamos ver milagres. We were going to meet Amy E nós McPherson. fomos nos encontrar com Amy McPherson. She died. Ela morreu. We were going to meet Smith Wigglesworth. E a gente queria se encontrar com Smith Wigglesworth. He died. E ele morreu. Then Dr. Charles Price was coming to Brooks, Oregon. Depois o Dr. Charles Price estava indo para Brooks, no Oregon. The Great Assemblies of God camp meeting. Um grande acampamento das Assembleias de Deus. He was a man of miracles. Ele era um homem de milagres. The camp meeting was 40 miles from E where aquela we cruzada iria pastored. acontecer a 70 quilômetros de onde a gente estava pastoreando. Oh, we wanted to see this.
E a gente queria ver aquilo. He died. Ele morreu. Yeah. Sim. I went to the church and prayed all night. Eu fui para aquela igreja e orei a noite inteira. I wept and I prayed. Eu chorei e eu orei. I had been to India. I saw that without miracles we're goners. E eu já tinha passado pela Índia. Eu vi que sem milagres a gente tinha que ir embora. And now nobody could show me miracles. E agora ninguém no meu país me mostrava milagres. The miracle workers were dying. E a obra de milagres estava morrendo. I laid on my face. Eu me joguei sobre a minha face. Oh God, who will attract the people and pack our auditoriums? Deus, quem é que vai atrair pessoas para encher auditórios? With miracles. Com milagres. And show us that you're great. E mostra-nos que o Senhor é grande. See, I had the right idea. Então eu tinha a ideia certa. The Pentecostal Church of God preached E a miracles. igreja pentecostal de Deus pregava milagres. I was Pentecostal. Eu era pentecostal. I believed in miracles. Eu criei milagres. But friends, we can turn it into a ritual. Mas amigos, a gente pode fazer disso um ritual. It's got to be revelation. É preciso ter uma revelação. I begged God. Eu implorei Deus. Who will come now? Quem vai vir agora? Well, then I never dreamed about me. E eu nunca sonhei sobre eu. I was an Okie. I was nobody. Eu não era nada, não era ninguém. Then we heard that Hattie Hammond was going to preach in Dr. Price's place. Depois a gente escutou que o Dr. Harry Hammond iria pregar no lugar do Dr. Price. One of the greatest women of the Assemblies of God who's ever lived and Uma ministered. das maiores mulheres da Assembleia de Deus que jamais viveu e ministrou. She was a saint. Ela era uma santa. She preached. Ela pregou Her subject, o assunto dela. if you ever see Jesus, you'll never be the same again. Ela pregou, se você vê Jesus uma só vez, você nunca será o mesmo de novo. Oh, Daisy and I sat there and wept as she preached. Daisy e eu sentamos lá e choramos. We thought maybe that's what we needed. E nós pensamos, talvez é isso que precisamos. We went home from that camp meeting, E depois nós fomos para casa depois daquela cruzada, wiping the tears to see the road. enxugando as lágrimas para conseguir enxergar a estrada. Went in the house, Entramos dentro da nossa casa, prayed, oramos went to bed. e fomos para a cama. The next morning at 6 o'clock, E na manhã seguinte, 6 da manhã, this is my witness. esse é o meu testemunho. Jesus Christ walked into our bedroom. Jesus Cristo entrou no nosso quarto. Not on the floor, Não no piso, in the air. mas no ar. His eyes were like blazes of blue E fire, os olhos dele eram como chamas de fogo azul. but not anger, Mas não tinha ira, burning love. queimando de amor. His feet were like pillars of integrity. E os seus pés eram como pilares de integridade. It's as fresh to me tonight as it was then. E eu me recordo como se fosse hoje. I lay there as one dead. E eu continuei deitado como se estivesse morto. I couldn't move a finger or a toe. Eu não conseguia mover nenhum dedo. Water poured out of my eyes, but I wasn't crying. Saía água dos meus olhos, mas eu não estava chorando. It's too much for the physical body. É algo muito forte para o corpo humano. I don't know how long it was before I was able to get on my face on the floor. Eu não sei quanto tempo durou aquilo, até que eu me coloquei de joelhos e o rosto no chão. And I lay there until 2 o'clock in the afternoon. E eu fiquei lá curvado até 2 da tarde. When I came out of that room, E quando eu saí daquele quarto, and Daisy looked at me, e Daisy olhou para mim, she said, I knew I had a new husband. ela disse, eu sabia que eu tinha um novo esposo. We had been to India. Nós tínhamos passado pela Índia, We had seen dead religion. e nós tínhamos visto uma religião morta. I said to her in tears, E eu disse para ela em lágrimas, I said, darling, eu disse, querida, we're not preaching a dead religion. nós não estamos pregando uma religião morta. We're preaching a living Christ. Nós estamos pregando um Cristo vivo. He's alive. Ele está vivo. I'll never forget what that did to me. Eu jamais esquecerei o que aquilo fez comigo. Now that was the first of 4 visions that we had. E esta foi a primeira de 3 visões que nós tivemos. Seeing Jesus in this vision. E nós vimos Jesus naquela visão. Right after that, E logo depois disso, see, for the first time, Jesus became alive. e pela primeira vez, Jesus se tornou vivo. Now you understand, I was a climbing, popular preacher in the organization.
E entenda que eu era um pregador popular em ascensão na nossa organização. I was the presbyter of the district. E eu era o presbítero do distrito. I was the secretary-treasurer, handled all the money for 4 states. Eu era o secretário do tesouro, eu cuidava do dinheiro de 4 estados. I was the pastor of the headquarters church. E eu era o pastor da igreja matriz. I was the speaker at our camp meetings. E eu pregava nos nossos acampamentos. And when they needed money, if they couldn't get it, I could get it for them. E quando eles precisavam de dinheiro e não conseguia, eu arrumava dinheiro para eles. I was popular. Eu era popular. I was successful. Eu era bem-sucedido. But I was empty. Mas eu estava vazio. But when I saw Jesus, Mas quando eu vi Jesus, all of that faded. tudo aquilo não valia nada. Now that don't mean I turned against them. Não significa que eu me voltei contra eles. They're not to blame for the way I was. Não era culpa dele a maneira que eu era. It was me. Mas era eu. I aspired to popularity. Eu almejava a popularidade. But when I saw Jesus, Mas quando eu vi Jesus, oh, my life was changed. toda a minha vida foi mudada. I knew Jesus was real. Eu sabia que Jesus era real. Right after that, Gordon Lindsay brought Brother Branham to Portland, Oregon. E logo depois disso, Gordon Lindsay trouxe o irmão Branham para Portland, em Oregon. In the big city auditorium that seats 8,000 people. Em um grande auditório da cidade que cabiam 8.000 pessoas. We sat in the third balcony. E nós sentamos na terceira galeria. This gentle little man came out on the platform. E este homem pequeno e gentil chegou na plataforma. He was like Christ to me. Ele era como Cristo para mim. He spoke very careful. Ele falava com muito cuidado. If you know that name, forget all the silly things that have happened in later Se você years. conhece esse nome, esqueça as coisas estúpidas que aconteceram anos depois. But at the time that I knew him, Mas na época que eu conheci ele, he represented Christ to me. ele representou Cristo para mim. He preached tender, Ele pregou suave, but firm. mas firme. And when he got through preaching, E quando ele terminou de pregar, hundreds of people came and accepted Christ. centenas de pessoas vieram e aceitaram a Jesus. I wanted to be able to do that. Eu queria ser capaz de fazer aquilo. Then he called for the sick. Depois ele fez um apelo aos enfermos. Marvelous miracles took place as we watched. E milagres maravilhosos aconteceram e nós vimos. I had my second vision. Eu tive a minha segunda visão. I saw Jesus in that man. Eu vi Jesus Cristo naquele homem. I haven't got time to tell you all that happened. Eu não tenho tempo para te dizer tudo o que aconteceu ali. There was a girl that was born deaf and dumb. Mas havia uma garota que nasceu surda e muda. Remember now, I was a noise-making Pentecostal. E lembre-se, eu era um pentecostal barulhento. We were scared of devils. E nós tínhamos medo dos demônios. And if we thought someone had a E se a devil, gente imaginasse que alguém tinha um demônio, we were very careful. a gente ia ter muito cuidado. And the best we could do is yell at E o them melhor que eu podia fazer era gritar com o demônio. and gang up on them. E lutar com ele. And the more noise we E quanto mais made, barulho a gente fazia, the greater the possibility maybe they would go. maior era a possibilidade de talvez o diabo sair. I was a noisemaker. Eu era barulhento. I could tell you some funny stories about that. E eu posso te contar histórias engraçadas sobre isso. This man pulled this little girl to his Mas side este pregador puxou aquela garota para perto dele, like a father, como um pai. and he spoke so kind to the people. E ele falava tão suave para as pessoas. He said, "Please bow your head while we pray for the E child." ele disse, por favor, curve a sua cabeça enquanto vamos orar por esta criança. So we did. E nós fizemos isso. I was ready to do E eu business. estava pronto para fazer alguma coisa. I'm telling you, he needed Eu te me. digo, ele precisava de mim. This was a big deal. Isto era um grande negócio. I mean, I had never tackled a deaf and dumb devil. Eu nunca havia atacado um demônio de surdez antes. This is a serious challenge. Isto era um desafio grande. So you imagine how I'm revving up. Então você imagine como eu estava Uau! ali todo reverente. You know, this is going to be a big thing. Porque eu acho que isso vai ser uma grande coisa. And this man, E este homem, I'll never forget his prayer. eu nunca vou esquecer da oração que ele fez. Just quiet, Ele era calmo, but firm. mas firme. He said, "Thou dumb and deaf spirit, Ele disse, espírito surdo e mudo, I adjure thee by the name of Jesus Christ of Nazareth, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. leave the child Saia dessa criança and enter her no more." e não entre nela nunca mais. Silence. Silêncio.
Wow, I was churning. Uau, eu estava me tremendo. We're going to work on this deal now. Nós vamos trabalhar com isso agora. And you know what he did? E sabe o que ele fez? I was shocked. Eu fiquei chocado. He said, audience, Ele disse, audiência, you can lift your heads now. você pode levantar a cabeça agora. The evil spirit has left the O child, espírito mal já deixou a criança. and she's well. Ela está bem. I thought, how do you know? E eu pensei, como que ele sabe? We ain't even made noise yet. A gente nem começou a fazer barulho ainda. Oh, that girl was healed. Aquela garota foi curada. I saw Jesus in that man. Eu vi Jesus naquele homem. We went out of that auditorium in tears. E nós saímos daquele auditório em lágrimas. We went home. Nós fomos para casa We didn't go to bed. e a gente não foi dormir. We sat down at the table. Eu me sentei na mesa, We got our Bibles, nós pegamos nossas Bíblias and we made a pact. e nós fizemos um pacto. We had been to India where people didn't know what this was. Nós passamos pela Índia, onde o povo não conhecia milagres. We said, we're going to read the Gospels as though we never knew they existed. E eu disse, nós vamos ler os evangelhos como se a gente nunca soubesse que ele tinha existido. And whatever Jesus said he would do, E tudo aquilo que Jesus disse que ele iria fazer, we're going to expect him to do it. nós vamos esperar que ele faça. Whatever he said we can do, Tudo que ele disse que nós podemos fazer, we're going to do it. nós vamos fazer isso. A pact. Um pacto. We did that. Nós fizemos aquilo. That day we had our third vision. E neste dia nós tivemos a nossa terceira visão. We saw Jesus in the scriptures. Nós vimos Jesus Cristo nas Escrituras. Hallelujah. Aleluia. We went to the newspaper E nós fomos para os jornais and the radio. e para o rádio Didn't have television. e não havia televisão. We told the people to bring their sick. E nós falamos ao povo para trazer os doentes. They packed the old tabernacle. E eles arrumaram o velho tabernáculo. People standing around the E o povo walls. estava em pé junto das paredes. We preached. Nós pregamos. People got saved. Pessoas se salvaram. We lined them up. E nós fizemos uma fila com as pessoas. God was so good. E Deus foi tão bom. Everything we touched was healed. Cada pessoa que nós tocamos foi curada. I'm telling you, they were E eu healed. estou dizendo, elas todas foram curadas. One woman that had been crippled 14 years Havia uma mulher que havia sido aleijada por 14 anos. in an accident busted her hip and her leg. E um acidente havia esmagado a perna dela. It was set crooked E a perna dela estava torta. and it was drawn E a up. perna era mais curta. She walked on crutches. E ela andava com muletas. Those bones cracked. E os ossos eram rachados. Her leg went straight. E a perna dela ficou direito. And while we prayed for the other people, Enquanto a gente orava por outras pessoas, for 30 minutes she walked up and down the aisle durante 30 minutos ela ficou andando pelo corredor. saying, oh, listen, don't you hear it? Oh, listen, don't you hear it? E ela dizia, escute, vocês não estão ouvindo, escute. God sent a choir of angels to entertain her while we prayed for the sick. Deus enviou um coral de anjos para entretê-la enquanto nós estávamos orando pelos doentes. We had our fourth vision. E nós tivemos a nossa quarta visão. We saw Jesus in us. Nós vimos Jesus em nós. Hallelujah. Aleluia! We set out from E there, nós saímos dali. resigned our church, Pedimos demissão da igreja. mortgaged our car, Vendemos o nosso carro. sold our furniture, Vendemos os nossos móveis. went to Jamaica. E fomos para Jamaica. 13 weeks. 13 semanas. Oh, hallelujah. Oh, aleluia! 125 deaf mutes were healed. 125 surdos e mudos foram curados. Over 90 totally blind people were E healed. mais de 90 pessoas totalmente cegas foram curadas. Hundreds of cripples were healed. Centenas de pessoas aleijadas foram curadas. And the people couldn't believe the reports. E as pessoas não acreditavam nos resultados. America, they didn't understand it. E a América não conseguia entender isso. I came to America E eu voltei para a América with F.F. Bosworth com F.F. Bosworth. and in an auditorium of 5,000 people. E fomos para um auditório de 5.000 pessoas. I preached. Eu preguei. God said, how big is possible? E Deus disse, de que tamanho é possível? I was thinking, if I line all them people up, I'll be here all E night. eu disse, se eu fizer uma fila com todas essas pessoas, eu tenho que ficar aqui a noite inteira. God said, if you pray for one and they're healed, is that a miracle? E Deus disse, se você orar por um e eles forem curados, isso é um milagre? While I'm preaching, Enquanto eu estava pregando.
God's talking to Deus me. estava falando comigo. Yes. Eu disse sim. Why don't you pray for 2? E ele disse, por que você não ora por 2? How big is possible? De que tamanho é possível? Yes. Sim. And I was preaching better. E eu estava pregando melhor. How about 5? E se você orar por 5? Wow. Uau! And I was preaching E eu better. pregava cada vez melhor. I thought I'm going to get home by 12 o'clock. Eu achava que eu ia chegar em casa à meia-noite. God said, what about 10? E Deus falou isso sobre 10 pessoas. And then it came. E depois chegou o momento. What about all of them like E Deus Jesus disse, did? se você orar por todos de vez, como Jesus fez. Oh, yes, I Eu disse, é said. claro que sim. Hallelujah. Aleluia! We called 54 people who were deaf out of the audience. E nós chamamos 54 pessoas surdas da audiência. We prayed one prayer for all of them. E nós fizemos uma oração por todos eles. Every one of them were healed. E todos eles foram curados. Jesus taught us how big possible can be. E Jesus nos ensinou naquela noite de que tamanho o possível pode ser. And since then we've gone to the E depois world. disso nós viajamos pelo mundo inteiro. Everywhere they said it won't work, we said we're coming. E todo lugar que eles diziam que não era possível ir, nós fomos. And the stories I could tell you are historic. E as histórias que eu te conto são históricas. But believe me, my friend, Acredite em mim, meus amigos. this gospel works. Este evangelho funciona. How big can possible be in you? De que tamanho o possível pode estar em você? Stretch, Estique, stretch, estique, reach out, alcance. only believe. Apenas creia. All things are possible Todas as coisas são possíveis if you can only believe. se você apenas crer. God says, Deus disse, because I love you, porque eu amo vocês. you're my choice. Você é meu escolhido. I am with you. Eu estou com vocês. I'll never leave you. E eu nunca vou te deixar. May it be so in your life. E que seja assim na sua vida. In the name of Jesus Christ. No nome de Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém.